Então eu vou tentar compartilhar. Vamos ver. Vou compartilhar agora então. Vamos ver se ele vai, se ele limpou o tal dos cookies. Ele está permitindo compartilhar a tela inteira novamente. Espero que vocês vejam a tela agora. Sim, tá dando pra ver. Tá dando para ver? Joia. Então vamos dar sequência. Aquilo ali era uma coisa de cookie lá, que tinha que limpar os cookies, só que aí eu fui limpar os cookies e aí veio a mensagem assim, ó, se você limpar vai sair. Ele falou assim, alguns websites, quando se limpa o cookie, sai do website. Eu falei, uai, mas eu estou no meio da videoconferência, como é que eu vou fazer isso? Vocês estão visualizando então o não linear aqui, né? Sim. Tá legal. Então, o que a gente fez foi o seguinte, carregamos dados aqui, ó, tem bastante dados, temos um dado experimental aqui. Isso aqui é uma concentração, tá, de uma substância, isso aqui é o resultado que obteve na bancada, isso aqui é o erro da triplicata que se obteve na bancada. Então a única coisa que vocês vão fazer também é aqui, ó. Vocês vão pegar nesse script não linear e vão colocar aqui o nome do arquivo para carregar, que no caso aqui em cima ó, é ABS ISO. Então ABS ISO, tá? E vamos ver qual que é o X e o Y dele. Bom, o X é o DA e o Y é ABS, tá legal. Então XDA, tá no DA e Y ABS. Beleza, tá aí. Aqui eu posso inclusive colocar alguma coisa aqui, ó, peso não, como é que é? Erro igual a ER. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa do linear, ou seja, eu coloco se eu tiver ou se eu não tiver, tanto faz. Eu vou partir do pressuposto que eu tenho, então tá aqui. Mas vamos ensaiar da seguinte forma, primeiro o erro, peso igual a 1 sobre erro, tá? Um erro quadrado. Tá. Eu vou colocar primeiro ele como NA, quer dizer, não tem erro. Aliás, acho que é null, né? Acho que é NA. Sem erro. Primeiro vamos fazer um ajuste sem erro, sem computar os dados de desvio padrão obtidos e depois computando os dados de desvio padrão para ver se muda alguma coisa. Isso aqui você tem que colocar, isso aqui é equação de ajuste, tá? Da mesma maneira como vocês tinham que colocar lá. Agora, essa equação de ajuste, se você perceber, é a equaçãozinha hiperbólica convencional, tá? Aqui especificamente trata-se de uma situação que envolve dopamina e hemoglobina, tá bem? Aqui, então você vai colocar a equação assim, o seu y, qual que é o y lá? No caso do teu trabalho lá, o seu y é V, é uma coluna de V. Né? E o seu x aqui é o S, então você vai só mudar a equação aqui. VM, em vez de y max você escreve VM, por exemplo. Em vez de x você escreve F, em vez de KD você escreve KM, em vez de x você escreve S. E vai colocar as sementes, né? Esqueci de colocar isso aqui, ó, sementes de ajuste. Oi, José. Oi? Diga. Igual na atividade a gente tem duas velocidades, no caso seria 2 y, né? Não. Você vai fazer um por vez. Você vai rodar, você vai ter uma coluninha. Você pode ter aqui sua coluna, por exemplo, aqui vai ser S, tá? Aqui vai ser V controle e aqui vai ser V inibidor. Na hora de fazer o ajuste, você vai pegar S e um dos dois. Vamos dizer que você pega S e V controle. Aí você faz lá com V controle, que é aqui no Y. Aí depois você coloca a outra. Tá certo? Mas aí eu tenho que dar algum controle para ignorar o outro que eu já fiz? Como assim? Porque vai ficar tipo com o mesmo nome, não? Não, é que aqui elas estão como V. Ó. Então você vai ter um S, um V e um V. Só que quando você transpuser esses valores para lá, você dá nomes diferentes. Você escreve VC, VConte, sabe? V controle, e a outro V você escreve V inibidor, V inibe, o que você quiser. Mas o R vai precisar perceber como... aí não é uma questão do R, é uma questão de qualquer programa. O programa, para ele fazer uma curva, ele tem uma variável dependente e uma variável independente, você precisa dizer para ele quem é quem. Então, se você colocar S, V e V ali, ele não vai dar pau. Vai dar pau, você tem que dizer quem é quem. Aqui no nosso caso, a gente só tem esse exemplo aqui.
Então, vou manter essa equação. O que são as sementes? As sementes é aquela história do ajuste não linear. Você precisa colocar um valor de semente esperado. Bom, se a gente plotar esses dados aqui, ó, primeiro eu precisaria carregar os dados, né? A gente não viu os dados, mas se a gente observar os dados aqui, ele está indo até 2000 mais ou menos, ó, e está parando aqui em 1500, vamos dizer que seja 2500, sei lá, não, 2500 não, desculpa, isso aqui é a variável independente, é o x, a gente tem que ver a variável dependente. Veja que a variável dependente ela está parando em mais ou menos 2,3, 2,3, 2,4. Vamos dizer que o máximo seja mais ou menos 2,5. Aí você chuta. Então eu vou chutar aqui em 2,5. É uma semente. E o KD? O KD eu não sei. Qual que é a magnitude dos meus dados? Eles começam em 96, 200, 300, 500. Vamos botar 200, 300, sei lá. Bota 200 aqui. Vamos chutar. Você só faz isso. Pode colocar o erro ou não, tá? Mas é só aqui que você vai mexer. Aqui você pode colocar um erro específico se você quiser e mudar a cor. Mais nada. Beleza? Vamos botar para rodar? Agora é só botar para rodar. Não precisa fazer mais nada. Bota para rodar. Papum, pei, papau. Deu erro. Provavelmente porque ele confundiu alguma coisa. Peraí, deixa eu ver aqui. Odeio quando isso acontece. Ele não achou esse objeto porque esse objeto na verdade é a regressão. Ele não achou a regressão. Por que não achou a regressão? Às vezes a regressão dá errado porque não consegue fazer a regressão. Olha aqui, ó. Ele tá puxando um ABS ISO. Ele está puxando valores anteriores. É aquela história, sabe? Por via das dúvidas, melhor tentar fazer isso daqui. Limpa o ambiente. Puxa, carrega os dados novamente. Os meus dados são ABS ISO, não é isso? Meus dados são ABS ISO. Não tem mais nada errado? Tomara que não, senão já viu, né? Aqui ele plotou, ó. Tá vendo? Ele plotou os dados, só que ele disse que não conseguiu fazer regressão. Às vezes ele não consegue fazer regressão, ou porque as sementes não estão legais, aí você tem que mexer nas sementes, ou por alguma outra razão. Deixa eu ver aqui o que ele me diz. Tá, tudo bem. Ele está dizendo que esse negócio chamado dados aqui, ele não encontrou esse tal de dados aqui. Aqui, ó. É porque o script está errado. Fiz ontem, né? Vou dar de novo para ver. Uma aula de carboidratos eu estou perdendo com esse negócio aqui. O que ele está falando aqui agora, Dio Santo? Está falando que os pesos não está diferindo os pesos de algum valor. Bom, vou tentar fazer sem peso aqui. Vamos ver. Também não, gente. Justo aquela que vocês têm mais complicação, o script está com falha. Mas Carmen... Sim, e aí quando a gente está fazendo, que dá algum erro, a gente fica sem saber como proceder, entendeu? Claro. Ele está dizendo que as variáveis estão com tamanhos diferentes de peso. Tá, porque eu estou colocando peso aqui. Aí quando chega no peso aqui, ele fala que não está existindo peso. Pera aí, gente. Cacilda. Agora vai, quer ver? Ó? Pá! Não foi. Erro é igual a er. Se eu quero colocar com peso, eu preciso colocar o peso. Erro é igual a er. Tá. E aqui o peso vai ser erro ao quadrado. Aí eu chego aqui embaixo, o weights é igual a peso. Porque na verdade a linha de comando... Oi? Não é nesse trem fit aí que tá errado o negócio? Esse aqui em cima está dizendo... Não, esse aqui ele está dizendo que ele procura, mas ele não acha o anterior.
Por que ele não acha anterior? Porque até agora a gente não conseguiu fazer. Basicamente isso. Ele não acha o anterior. Mas não tem problema, não é isso que está errado. Ele simplesmente fala, eu não achei. Mas na linha seguinte ele fala, ó, vou tentar ajustar. Aí, aqui ele está dizendo que houve um erro em valores iniciais. Ah, tá. Então se houve um erro em valores iniciais, é porque provavelmente as sementes não estão legais mesmo não. Deixa eu baixar isso aqui para 100. Também não está obtendo 100. Bom. Parece que eu estou variando. Às vezes você varia a semente aqui e ele não bate. O que será que pode estar acontecendo, cara? Eu vou tirar esse peso, eu vou tirar o erro como sendo... Vamos fazer o seguinte, peraí. Peso. Acho que eu vou tirar isso aqui de cá. Tá, vou trocar essa linha de cá. Sumir com isso aqui. Às vezes isso aqui também confunde. É porque quando eu estou fazendo, quando eu fiz esses scripts fazendo com os meus dados, algumas coisas assim, deu certo, entendeu? E aí você mexe aqui, mexe um pouquinho ali e avacaia. Por isso que é bom sempre salvar com nome diferente, eu posso não ter salvo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa informação, peso para o ajuste, vou dar manter essa informação e dar null se não houver. Eu acho que eu botei NA aqui, não foi? Acho que eu tinha botado NA em vez de null, se não me engano. Então vamos ver, o peso agora ele considera que não há peso, ele não tem que se preocupar com peso. Então quando ele vier aqui e pedir o peso, ele não pode se preocupar com peso. Erro de novo. Eita diazinho caprichado. Ymax vezes x. Ymax 2.5 na lista. E KD vai ser igual a 500. Caramba, será que isso aqui é um número tão diferente assim? Não é possível. DA, ABS. Não tem erro. O peso já estou encarando que é null. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo... É bom que a gente está fazendo um negócio em tempo real. Os problemas que vocês estão tendo também acabam surgindo por aqui. Ele está dizendo que... Tá vendo? Ele está falando, ó, o valor inicial que está sendo chamado não está legal. Então não é a semente. Não é a semente. Será que não seria esse Ymax aí, 2.5? 2. Vamos tentar 2. Será? Não. Eu estou desconfiado que não é a semente. Agora temos que resolver isso, porque isso aqui é fundamental para vocês resolverem as atividades. Ainda que eu tenha previsto uma aula de carboidratos, na pior das hipóteses eu transformo essa aula em vídeo, né? Não gostaria, mas tem tempo ainda também. Tem aí uns 50 minutão. Minutinho, né? Vou tentar entender isso. Espera aí, tentar entender isso. Porque tudo fica dependente, né? Esse é um problema, quer dizer, você tem um erro, mas é como um Excel da vida, né? Quando você tem um erro num determinado cálculo, qualquer coisa que depender, tarefa que depender daquele cálculo, ele vai acumular o erro. É esse aqui, ó, isso aqui que está dando pau. O objeto não está... E olha, na minha experiência com esses programas é assim, é uma coisinha idiota que você esqueceu de colocar. Eu vou tirar o peso inicialmente para ver o que faz. Vamos tirar o peso inicialmente aqui para ver se ele faz. Só para ver se é peso ou não é. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Sementes, vou voltar mais uma, senão vai dar pau. Tá. Fit, equação, semente, peso. Só isso. Equação, semente, peso. Vou tirar o peso para ver se pode ser isso. Não é o peso, então já não é mais essa presença ou ausência do peso que está causando alguma coisa. Cacilda, hein? Será que pode ser alguma coisa... Ele carregou o dado. Ele plotou o dado, só que ele não consegue fazer o ajuste. Que coisa. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outro dado. Tá, tipo assim, ó, não tem tu, vai tu mesmo, eu vou pegar outro dado. Eu vou pegar, sei lá, vou pegar esse dado aqui, ó, mioglobina.
Pegar o dado da mioglobina. Vamos pegar o dado da mioglobina, pegar o dado aqui da mioglobina. É esse dado aqui? É. Vamos importar esse dado aqui, ó. Mais ou menos a mesma coisa, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Se esse dado da mioglobina estiver errado, e aqui eu vou, não, aqui eu vou dar uma limpada para não confundir também as bolas. Então aqui está meu dado da mioglobina, beleza? E aqui eu tenho, eu vou fazer isso aqui como sendo 4, 4, 4. Estou só mudando aqui um parâmetro. E aí vai ser DA, ABS, o resto não mudei nada. Se eu observar os dados da mioglobina, eu vou ter mais ou menos 1.3 chegando no final, que seria o Y máximo. Não vai mudar muito aqui, vamos ser 1.3 aqui, vamos tentar 1.3. E aqui, sei lá, vamos tentar 200, não sei. Vamos ver se não é o dado, né? Que às vezes pode ser o dado. Deixa eu ver. Papum. Olha só que louco, ele fez o anterior. Ele fez esse daqui e eu havia limpado. Aqui, ó, ele fala que x e y tem 14 elementos. Cara, eu limpei isso. Eita, isso já é sexta-feira de bruxaria, porque vocês viram que eu tinha limpado o dado. Quer ver, o dado não existe aqui, ó, não está no ambiente. Mas como eu limpei todo mundo, esse dado que aparece aqui também, ele não aparece mais não, eu retirei ele do ambiente. Então, vou colocar ele novamente no ambiente. Qual que era? Era esse aqui? Não, era esse aqui, era esse aqui, ó. Era esse aqui. Ah, tá, claro. Como que você quer fazer a regressão colocando o nome errado na bichinho, né? Esse aqui vai ser MBRIL, que é parecido com MVBIL, só que é o contrário. Bom, agora vamos ver se vai dar certo. Põe. Jogou os dados e não fez a regressão. Cacildes! Vou colocar aqui um parâmetro adicional. É que eu estou forçando ele para fazer com 4, não sei. Vamos ver. N igual a 3. Se ele não fizer alguma coisa... Cara, não é possível. Agora eu estou começando a ficar com raiva. Porque... antes da gente começar a aula, eu tinha testado. Só que eu não testei... eu devo ter mexido em alguma coisa. Cacete. Equate, sementes, peso. NFIT. Vou fazer uma coisinha, vou tentar copiar aqui. Tomara que não seja isso, porque se for isso eu vou ter que pensar numa saída. Acho que não é isso. Não, ele não consegue fazer novamente. Olha que louco, cara. Será que ele deu algum pau também? Será que ele deu algum pau também? Porque não foi, não é isso. Não foi isso que eu... Não sei se vocês estão... Cara, eu tentei fazer um negócio para simplificar a vida de vocês e até agora ela só está complicando. O linear funcionou legal, agora esse não está funcionando. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vazar desse negócio aqui, não vou salvar porcaria nenhuma e vou entrar de novo. Vou entrar de novo. Demora um pouquinho, mas aí ele entra, eu não enxergo nada com essa letrinha miúda, eu tenho que vir nas opções aqui. Vai, opções. Aí não foi. Ah, foi. Só que é tão miúdo e demorado o negócio aqui. Opção 175, ok. Tá. Então ele diz que tem aqui... tá, aqui ele pegou outras informações, vou limpar, vou usar novamente a vassourinha, vou limpar todo mundo aqui, que é para não me dar confusão. Então ele limpou todo mundo, eu só tenho esse daqui. TB15, aqui tem um tal de TB15.
Vai ver que foi com esse aqui que eu testei. Vou achar esse TB15 então agora. Deixa eu ver aqui. Eu coloco a seção. Eu coloco. Isso aqui também é um truque, por exemplo. Eu não sei onde está o arquivo, mas eu sei que o arquivo está listado aqui no meu script. Então eu venho aqui e coloco o diretório de trabalho nesse primeiro comando aqui, que é o comando do script, é o comando fonte. Source File Location. Pum. E aí eu descubro onde é que ele está. Ele está em Van Hoff, Van 17 de junho. Ah, beleza. Então eu já sei que eu posso vir aqui em... já está aqui, ó. Van Hoff, Van 17 de junho. Tá, então está aqui. E aí eu tenho meu T15, né? Como é que é? TB15? T15B. T15B. T15B? T15B? T15B. Pum, T15B. T15B, T15B, T15B. Cadê o T15B? T15B. Tá aqui o T15B. Beleza. Só que agora X é DA e Y é Fluor. Tá, beleza. DA, Fluor. Tá legal. Bom. Não acredito. Não acredito. Hoje não é dia. Não acredito, cara. Espera aí. Não acredito, não acredito. Muita sacanagem isso, hein? Hoje não é dia, mas hoje será. Hoje será o dia. Como diria minha mãe. Oi! Será que não teria que colocar aquele Linux, daí abrir o parênteses, colocar o S, daí colocar aquele citar, depois esse N lá, esse lá dentro e fechar duas vezes o parênteses? Daí ele dá a linha. Não entendi. Assim, será que ele teria que colocar aquele Linux, depois abrir o parênteses, colocar o S, vírgula, FITED, não sei como que pronuncia, abrir o parênteses, colocar o N lá, depois fechar o Linux aqui que você está falando. Isso. Então, mas esse Lines, ele só é feito quando você tem a regressão completada. Então, ele computa quais são os valores teóricos preditos e sobrepõe esses valores teóricos em cima da curva de dados experimentais. Então, ele precisa ter ajustado a regressão. O que ele não está fazendo é ajustar a regressão. É esse, tá vendo? O buraco é mais embaixo. Ele está dizendo que ele não consegue ajustar a regressão. Aqui novamente ele falou que é o tal de dados. Tal de dados? Tá, tal de dados. Data igual a dados. Tudo bem, aqui eu até entendo. Aqui é o tal de dados. Aqui é o tal de dados. Tá, aqui eu até entendo. Mas aí, eu tirei o dados, ele não quis fazer. Ele está se recusando a fazer. Cara, eu tenho tanto gráfico aqui bonito que eu cheguei a fazer. Eu não sei o que foi que eu mexi assim de última hora que ele possa ter... Lembra quando eu falei, tem vantagens e desvantagens de usar esses sistemas sofisticados de análise. Tá aí uma desvantagem bem grande. Quando você erra, para você recuperar o que se chama de debulhar, né? Debug, aonde está o babado. Eu acho que eu vou tentar fazer isso daqui na raça primeiro. Vamos tentar fazer isso aqui na raça. E se na raça não der certo, é porque o problema está complicado. Vamos fazer assim, nfit, agora eu vou dar um outro nome, tá? Nonfit vai ser igual a nls. Aí eu vou ter o meu yzinho. Y é yzinho ali, né? Yzinho. Porque aqui ele já sabe quem é y, né? Já sabe quem é y, quem é x. Então, beleza. A equação vai ser... Vamos calcular que isso aqui fosse um Vmax, né? Vmax vezes x, né? Dividido por km mais x. Como se fosse uma equação micaeliana. Aí seria start igual a list. E agora eu tenho então o meu Vmax, que seria a velocidade máxima. A velocidade máxima aqui vai dar, se a gente observar nesse gráfico aqui, sei lá, uns 400. Vou chutar aqui uns 400. E o meu km metade da velocidade máxima, quer dizer, quando for 200 mais ou menos aqui, vai dar mais ou menos uns 150. Então eu vou dar aqui como sendo 150. Não vou fazer mais nada, vou ver se ele faz isso aqui.
Cara, ele fez, você acredita? Tu acredita que ele fez? Ele fez. E desse jeito ele não fez, mas tudo bem. Aqui ele fez. Ó, porque ele completou, senão ele ia dar erro. Então eu vou voltar com esse negócio aqui. E aí eu vou dar o lines, que seria o quê? O meu x mais o que eu ajustei do modelo. O meu modelo é chamado non-fit, ok? Ah tá, mas eu não posso dar o line se eu não plotar primeiro. Então eu vou pedir para ele plotar x, y, tá? E vou pedir para ele dar um lines. Ah, ele falou que tem um errozinho de vírgula aqui. Deixa eu ver. X, y. Plot x, y. Será que essa separação aqui que ele não gostou? Acho que essa separação aqui que ele não gostou. Ah, não faz isso não. Lines, tá. Tá, deixa eu ver aqui. Plot x, y. Plotou. Lines. Tá dizendo que não tá. Ah, tá faltando uma vírgula aqui. Essas coisas são pé no ovário da gente. E aqui tá dizendo também que ele não tá, ele tá com uma Vmax KM. Alguém aí disse hoje não é dia? Cara, Eu disse. não, mas olha só, tá, ele não vai resolver, né? Tá, ele não vai resolver, mas olha só. Isso aqui ele resolve. Por que eu sei que ele resolve? Porque se eu dar um sumário e pedir para ele me dar um non-fit disso aqui, ó, ele me dá o sumário. Então ele resolveu. Me deu o Vmax, tá vendo? Ó, me deu o Vmax, o erro, me deu o KM também direto aqui, ó. Papá. Aqui ele conseguiu fazer. E olha que se você observar a linha de comando aqui, ó, essa aqui é a linha de comando. Ela é a mesma porcaria do que está aqui na linha de comando. Eu só mudou aqui os parâmetros, alguns desses parâmetros. Aqui ele resolveu. Então, tá. Então, vamos brigar aqui em cima. Será que se aqui em cima ele não resolver, é porque o problema não é a linha de comando? Agora começou a ficar divertido, fala a verdade. Divertido para quem não precisa ganhar nota para essas coisas, né? E como eu, ganha dinheiro para falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vmax, a mesma equação que está lá. Então, essa aqui é a equação. As nossas sementes, nós jogamos 400 e 150. Então, tá. Então, vou mudar aqui, ó. Vmax vai ser igual a 400 e KM, né? KM vai ser igual a 150, não é isso? 150. Tá, beleza. Ó, aqui tá igual aqui embaixo, então. Então ele tem que rodar. Concorda? Em princípio. Não rodou. Eu vou sair fora com essa porcaria aqui. Eu vou sair fora com esse peso aqui também. E ele não rodou. Olha que impressionante. Se eu copiar isso aqui do jeito que está aqui em cima, vou copiar aqui, ó. Agora eu estou avacalhando, né? Agora eu estou avacalhando meu script já. Vamos ver se ele vai rodar agora. Agora ele tem que rodar, não tem? Ah, eu dei um nome, né? O nome é nfit, tá? Nfit. Agora ele tem que rodar. Eu só copiei aqui em cima e embaixo. Rodou! Rodou, moçada! Vocês viram? Aí, 20. aí agora você vai salvar o script desse jeito? Nem a pau, Juvenal. Vou fazer o seguinte, ó. Já que agora nós estamos brincando desse jeito aqui. Agora eu te pergunto, o que aconteceu? Porque ainda não tem o que aconteceu, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui,
e vou colocar como equação. Essa é a equação que foi colocada aqui em cima, né? É a mesma equação, não é isso? É. Vamos pedir para rodar. Rodou, tá? Quer ver? Ó? Ele rodou de novo também, então, beleza, não teve nenhum problema. Tanto é que se eu colocar aqui em vermelho, ó, coloquei em vermelho, ficou vermelho. Êêê! Estamos chegando lá, 2 horas para resolver o problema. Karma. Vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar isso aqui, vou manter do jeito que está aqui e vou jogar aqui embaixo. Vou substituir isso aqui por sementes. Só pela palavra sementes. Sementes. Vamos ver se ele vai rodar. Não rodou. Ah, tá. Não rodou, mas ele disse aqui, ó. Você colocou um parênteses a mais. Vai rodar agora? Não rodou. Ah, olha só, cara. Start. Espera aí. Olha só. Start igual. O que é minha semente? Minha semente é list. Quer ver que vai rodar agora? Era isso, gente. Meia hora por causa desse start aqui. Você acredita nisso? Acredita porque você viu, né? Se eu colocar aqui brown e pedir para rodar, rodou. Rodou, deu os parâmetros aqui, belezinha, rodou, tá? E me deu, e exportou os dados aqui igual ele exportou lá para o outro. Se não, vejamos, qual que é o diretório mesmo que a gente está? A gente está no diretório... Qual que era o diretório? Van 17 junho. Então, nesse diretório Van 17 junho aqui, ó, que é esse diretório aqui, ó, Van 17 junho, ele deve ter colocado esse arquivo aqui. Esse arquivo corresponde aos dados do ajuste, tá? Corresponde aos dados do ajuste. E deve ter colocado esse arquivo aqui que corresponde aos valores preditos. Se não, vejamos. Agora tem que ver se alguém está vendo. Aqui, ó, nfit. Certinho, ó. Tá aqui os dados. São os mesmos ou será que isso aqui é do passado? Não, é o mesmo dado, ó. Tá vendo? Não estou mentindo, não. É o mesmo dado, tá? E os valores preditos estavam aonde? Que eu já nem me lembro mais. Ypred aqui, ó. Tá com os valores preditos aqui também, tá? Ou seja, salva essa porcaria, José, antes que você... Você vê que ingratidão que é o aprendizado desses sistemas de análise, né? Mas, vamos lá. Se você precisar, como você vai precisar agora para a sua atividade da semana passada e para a sua atividade da semana retrasada, fazer uma análise não linear, você tem um script agora funcional. Mas olha, gente, que coisa. Eu sei que é feio falar palavrão, mas que diabos? Por causa de um start, cara. Porque o comando do R, ele precisa disso daqui como semente. Como estava só semente, ele não entendeu. Era só isso. Vamos fazer com outro... Oi? Hein, José? Oi? Mas aí, Diga. daquela vez que você fez, você falou que você testou antes, né? É. Eu devo ter... Então, aquela vez não tava com start, tava? Que deu certo, que não... Bom, olha, para ter dado certo, tinha que ter esse tal de start. O que eu posso ter feito é que essa história que você vai com o mouse aqui, vai com lá, e de repente você faz assim e não percebe, sabe? Você deleta e não percebe, apaga e não percebe, e salva, fala, bom, tá tudo funcionando, então agora os meus alunos vão ficar felizes. Aí chega aqui, meia hora só por causa desse negocinho. Agora vamos pensar, ilustrando a atividade então, que a gente tem um inibidor, e que esse inibidor seja competitivo, tá?
Vamos pegar com esses mesmos dados aqui, supondo, né? Então você tem aqui, né, essas informações aqui, né, 921 km. Vamos salvar ali NFIT, né? Eu vou salvar aqui como a suposição vai ser de, sei lá, 100 inibidor. 100 inibidor. Então esses são os dados sem inibidor. Vamos dizer que você está com aqueles dados normais. E agora eu vou fazer com inibidor. Então, com o inibidor, nós vamos pegar os mesmos dados? Não, vamos pegar outros dados. Vamos pegar outros dados então. Morrendo de medo de pegar outros dados. Vamos pegar aqui esse 60 aqui, sei lá. Capaz de não dar certo, né? Vamos ver que esse aqui seja então o meu com inibidor. Vamos ver se tem alguma razão. Eu tenho razão de ser, olha só. Concentração do substrato e aqui é o sinal, tá bom? A velocidade. Veja que no meu controle estava dando 374. Nesse outro dado aqui simulado está dando 130, então é como se fosse um inibidor mesmo, né? Está dando um resultado menor, né? Percebe? Então vamos usar ele como sendo o exemplo, como se você tivesse ido lá na tarefa e pego, que o Destetz fala, pego esse tipo de coluna aqui para fazer a análise. Então o que você vai fazer? Você vai obviamente mudar o nome do bichinho aqui, que vai ser no meu caso aqui T60B. Não sei que nome que você vai dar lá. XY é o mesmo? XY é o mesmo, XY é o mesmo, XY é o mesmo. Se você utilizar, vou até colocar aqui um blue para a gente ver se vai fazer. Qual que é o máximo que ele vai pegar? Vamos deixar as mesmas sementes só para ver se ele vai conseguir fazer. Se você deixar essa equação para ele fazer, e pedir para ele fazer, ele faz, tá vendo? Perceberam? Ele fez. Ele fez! Só que tem um detalhe. A gente está brincando de uma simulação, né, com o inibidor. E nessa simulação, a equação de inibição não é essa. Esse que vai ser o truque da tua atividade. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que testar as equações de inibição. Então você vai testar a competitiva, a não competitiva e a incompetitiva. E aí você, na verdade não vai testar. Não, vai não. Deixa eu ver. É isso? Não é isso não, é? Exatamente, ó. Determine o modelo de inibição. E o KI, tá bem? Então até agora nós chegamos juntos, tudo bem? Deixa essa aula de carboidrato para ao longo da semana mesmo. Nós estudei pra caramba para essa aula de carboidrato, cara. Mas vamos lá. Até agora a gente chegou junto, né? Ou seja, vocês teriam condições de fazer, utilizando esse script, se tiver um dado com uma curvinha lá, de fazer essa regressão. Tudo bem? Então tá. Como ninguém respondeu, é porque deve ser tudo bem, igual a sala de aula. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Igual a sala de aula. Então, agora que vem o pulo do gato. Qual seja, você vai tentar ver se trata-se de dimensão competitiva, não competitiva ou incompetitiva. Então, o que você tem que fazer? Você já fez o ajuste para o grupo controle. Mantém ele lá, são seus dados. É o seu KM puro e o seu Vmax puro, correto? O que você vai obter agora colocando esses... Onde é que está aqui? Está aqui, não, esse aqui. O que você vai obter agora colocando os outros valores, lembra, você vai calcular agora um VM, um Vmax e um KM que não é mais puro. Né? Eles já estão computando aí uma informação, lembra disso aqui? Ó? Estão computando um alfa ali. Então, na verdade, esse alfa aqui vai ser igual a 1 mais a concentração do inibidor sobre o KI. Né? É daqui que você vai arrancar o KI, mas para você arrancar o KI, você tem que saber se você está num modelo competitivo, se você está num modelo não competitivo, ou se você está num modelo incompetitivo. Então, a trabalheira desse processo é que você vai ter que ajustar esses modelos e ver se eles são ajustáveis, porque eles podem não ser ajustáveis.
Se você for ajustar e perceber que o modelo não é ajustável, passa para o próximo. Nominalmente, como que seria a equação do modelo competitivo? A equação do modelo competitivo seria o seguinte, eu venho aqui nesse Km, tá? E multiplico ele por alfa. Você não vai fazer que multiplica por I, não, multiplica ele por alfa, vamos chamar de alfa. Lembra disso? Mais ou menos? Então, o modelo vai ficar assim, ó, Km vezes alfa mais x. Ele está falando que tem um erro em um parênteses qualquer, Km vezes alfa mais x. Ah, não, tá certo, eu preciso abrir aqui. Eu preciso abrir aqui e fechar aqui. Agora eu fechei. Se não, vejamos, como que é o modelo competitivo? O modelo competitivo... não é esse cara aqui não. Esses aqui são os e-mails de vocês que eu uso para mandar toda vez que eu vou mandar o babado. Não, isso aqui é minha aula de carboidrato. Aqui, ó. Como que é o modelo competitivo? Ele é assim, ó. V vai ser igual a Vmax, né? Vm, Vmax, sei lá, vezes S sobre Km, que multiplica 1 mais I sobre Ki mais S. Tá? Esse aqui é o modelo competitivo. O que a gente está fazendo ali é chamando isso aqui de alfa. Então, na verdade, isso aqui fica assim. V vai ser igual a Vm vezes x, tá? Vamos colocar x igual está a equação lá, sobre Km vezes alfa mais x. Nem precisava, por uma questão matemática, colocar esses parênteses, né? Porque ele vai fazer a multiplicação primeiro. Mas só para ilustrar melhor manter o x. Tá? Então, essa é a equação que eu estou colocando lá. Tá? Vamos, tá? Vmax vezes x sobre Km mais alfa mais x, certo? Bom, vamos colocar em blue aqui, eu vou colocar em red aqui para ver. Aliás, nem precisa porque nós estamos mudando. Vamos ver se ele vai fazer. Não fez. Foi só mudar o dado e ele não quis fazer. Foi só mudar o dado e ele não quis fazer. Filho de uma égua. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com o mesmo dado. Só para ver se ele vai fazer a equação. Filho de uma égua não fez também. Gente. A anta aqui também, né? Espera aí, ó. Eu mudei a equação aqui, ó. Eu mudei a equação. Eu coloquei esse parâmetro chamado alfa. Só que eu tenho que colocar uma semente também chamada alfa, tá? Vamos colocar um alfa como sendo igual a 1. Por que alfa igual a 1? Porque se você observar aqui, ó, se eu colocar um alfa igual a 1 aqui, a equação vai ser a mesma coisa que a equação sem inibidor, né? Então você começa por um parâmetro que você, sei lá, vamos colocar um alfa igual a 1. Aí ele que vai tentar buscar um outro alfa. Ou você pode colocar se bem que existe um risco de você colocar um alfa igual a 1, que é o seguinte: se a equação não tem parâmetros adicionais, ela vai ser mais fácil de ser ajustada. Quer ver? Não foi. Ele não ajustou. Ele não ajustou. Não ajustou. Quer dizer, eu sei assim, o script está funcionando legal. O que não está funcionando legal, será que pode ser porque ele tenha carregado os parâmetros? Deixa eu ver aqui. Vou remover a outra aula já foi para o saco mesmo. T15b. Vou remover esse parâmetro aqui, tentar fazer só com esse aqui. Ele não está fazendo. E aí, por que ele não está fazendo? Se alfa é igual a 1, o negócio é para ser azul. Aqui tá tudo bonitinho, não tem que mexer. É só o dado mesmo que como eu não estou pegando um dado de inibição enzimática mesmo, eu estou pegando um dado que não tem nada a ver com inibição enzimática. Eu não sei se isso pode ser esse o problema. O Vmax aqui está em 400. O Km em 100 e tanto. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, esse parâmetro, esse aqui nós jogamos para fora. Nós estamos trabalhando só com esse daqui. 130. Será que... Bom, vamos ver o que ele me informa do erro. O que ele vai me informar do erro? Tá.
é semente. Tá vendo? Ó? Parâmetros iniciais. Falou, ó, parâmetros iniciais estão chuchulentos. Então tem que mudar o parâmetro inicial. Esse aqui eu tenho certeza, porque esse aqui está falando, o seu parâmetro inicial não está legal. 200. Aí, cara, é o problema da regressão não linear. Você tem dificuldade porque você tem que ficar gerando sementes e testando sementes. O R tem um pacotinho que gera para você gerar sementes automáticas, mas eu não desejo que vocês mexam com isso, porque já que vocês estão mexendo com coisa até muito mais além do que a média, do que se vê por aí na média, tá? Agora eu não sei como resolver, por exemplo, uma curva dessa, T60B, T60B, já que ele não fez. Eu vou inicialmente, primeiro eu vou fazer o seguinte, vamos omitir aquele alfa. Vamos omitir o alfa para ver se ele faz isso sem o alfa. Porque se ele não fizer sem o alfa, ele fez sem o alfa, tá vendo? Ele fez sem o alfa. Em vez de a gente colocar o alfa também uma alternativa, sei lá, é a gente colocar a expressão todinha para você não ter que fazer um cálculo adicional. Seria o seguinte: km vezes 1 mais i. Quanto que é o valor de i que está lá na tarefa? Ah, mas é tarefa. Não, aí eu não posso colocar. Aí se eu chutar aqui vai dar errado mesmo. É melhor colocar alfa mesmo. Alfa. Mais x. Continuo achando que agora a equação está correta. Ele fez, então ele conseguiu regredir desse jeito, né? Alfa. Se ele regredir desse jeito, não faz. Olha que louco, cara. Com o parâmetro também não vai fazer, né? Também não vai fazer. Quer dizer, ele tá fazendo o ajuste como se fosse simulando a curva controle, mas não está conseguindo fazer o ajuste sem simular, fazendo a simulação de uma curva de inibição. Bom, se serve de consolo, a tarefa eu consegui fazer. Ah, que bom, professor, que você conseguiu fazer. Fico muito feliz em saber disso. Me ajuda muito. Mas com os dados aqui ele não está fazendo. Alguma sugestão? Sim, professor, vamos almoçar. Vm vezes x sobre km vezes alfa. Alfa km mais x. Mesmo que ele seja 1. O engraçado é que se eu... É claro, óbvio, né? Se eu fizer isso aqui, km vezes 1, quer ver? Km vezes 1. Ou seja, eu não coloco o parâmetro alfa e peço para rodar. Ele roda. Se eu colocar que é 2, por que ele está falando que está dizendo um negocinho que tem uma coisa a mais aqui? É isso aqui? Ah, isso aqui. Se eu colocar que km é igual a 2, vamos ver se ele faz. Cara, ele faz, olha só. Se eu colocar valores de alfa estimados aqui, ele está fazendo, tá vendo? Vou colocar aqui purple, só para ver que ele está fazendo. Quer dizer, se eu coloco valores de alfa que contenham a informação da inibição, ele está fazendo. O que ele não está fazendo é quando eu coloco um n. Quando eu transformo isso aqui num verdadeiro alfa e coloco esse alfa aqui como sendo igual a 2. Bom, isso não é um problema do R, isso não é um problema do RStudio, isso é um problema muito provavelmente da tentativa de simulação dos dados. É porque eu não usei... Eu consegui exemplificar para vocês o uso do script para regressão não linear. O que não consegui mostrar para vocês é utilizando o exemplo de inibição enzimática, porque esses aqui não são dados de inibição enzimática. Aliás, não tem nada a ver com enzima esses dados. Né? É uma coisa totalmente diferente. E aí o que pode estar acontecendo, eu não sei se o português está correto. O que deve estar acontecendo é isso.
ele não consegue fazer o ajuste computando o alfa porque não são dados de inibição. O modelo não está ajustando, por mais que eu tente mexer no modelo. Vocês entenderam? Sim. É isso. Será que com os dados da atividade, será que dá certo? É uma pergunta capciosa, mas eu já testei e deu certo. Deu? Deu certo. Isso aqui deu certo para fazer. Nas outras, mas nas veja. outras aulas, a equação do... Porque esse aí você utilizou a equação do competitivo, né? Não, mas espera aí, gente, espera aí, veja só. Essa atividade da semana passada pede o modelo de inibição e pede a constante de equilíbrio. Então, mas isso aí, no caso, o modelo de inibição eu que vou determinar se ele vai ser através lá das equações. Se Não. ele é competitivo. Sim, você que vai determinar. Só que como a sexta-feira, que dia é hoje? Hoje é dia 13? Não, né? Tá. 19. É próximo de 13, né? Só que tem um detalhe, gente. Essa trabalheira toda que a gente está tendo aí, agora que eu estou vendo essa atividade, esse diagnóstico, não é para fazer ajuste não linear. É só linear. Na verdade é o seguinte, tá pedindo para você descobrir qual que é o modelo de inibição, se ele é competitivo, não competitivo ou incompetitivo, e a constante de equilíbrio de dissociação. Aqui, na hora que eu olhei esse número de pontos, 4 pontos para você fazer ajuste não linear, é muito difícil. Para não dizer impossível. Por exemplo, o modelo cinético de Michaelis-Menten tem 2 parâmetros, Km e Vm. Como a constante de inibição seria um terceiro parâmetro, ou alfa, né? Não ia sobrar grau de liberdade para fazer ajuste não linear. Então isso daqui você faz por ajuste linear. Então vamos lá. Como que você vai fazer por ajuste? Isso tudo que a gente está colocando até agora do não linear, ele serve se tivesse para dados, para algum tipo de ajuste não linear. E se não me engano, uma atividade que eu coloquei para vocês, agora já não me recordo, ela cobrou o ajuste não linear. Mas aquela foi testada. Aquela eu tinha testado e estava legal. O número de pontos era tinha 24 pontos. Muito obrigado pela informação. 24 pontos é moleza. 24 pontos é moleza. Aqui a gente está tentando fazer a regressão com 4, 5, 6, 7 pontos. E nesses 7 pontos, o grau de liberdade retira 3 elementos, que é o Km, o Vmax e o alfa. Então, de 7 o grau de liberdade que deveria ser 7, ele passa a ser 4. É praticamente 100 graus de liberdade. Se você faz isso, por exemplo, com 24 pontos para pegar Km, Vm e qualquer outro parâmetro, te sobra 21 pontos experimentais de grau de liberdade. Né? É por isso que ele não tá resolvendo. Então, resumindo, essa atividade da semana passada não é para ser feita com ajuste não linear. É para ser feito com ajuste linear. Tudo bem, professor, mas aí como é que eu vou fazer? Nossa, eu estou parecendo aqueles caras que apresenta produto para vender no canal. Esqueci o nome do canal. Mas aí, como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer assim, ó. Pode apagar isso aqui é útil para vocês de alguma forma? Se for, eu salvo. Salvo. E agora eu vou salvei. Agora eu vou... Jesus Cristo, o que aconteceu aqui? Nada. Agora eu vou... Já que eu salvei, tá? Então não tem problema. Eu vou mostrar para vocês, então, como que vocês vão fazer para a atividade utilizando o recurso do script linear. Aquele que deu certo para tudo. Ou quase tudo. Mas vou chamar aqui como sendo como quadro 2. Ah, dessa vez eu fui espertinho. Ó. Ô Zé, Oi. coloca pra gravar, por favor. Acho que não tá gravando, não. Tá gravando. Quer ver, ó? Aqui, ó. Se eu der um stop aqui, ele para a gravação, tá? Pelo menos uma coisa vai funcionar, cara. Ó, vamos lá. Para nós terminar esse babado, né? Meio-dia. Você vai fazer a regressão linear, então você vai estar com você tem teus pontos ali. Veja que você tem o ponto que eu dei aqui de sacanagem, porque o professor é sacana, e ele deu o ponto de S e V, né? Então você vai ter que fazer o recíproco, certo? Então você vai ter uma coluna lá que vai ser 1 sobre S e uma coluna que vai ser 1 sobre V. Beleza.
que vai acontecer? Você vai colocar os teus pontos experimentais ali. Vamos dizer que esse aqui seja a curva controle, tá? Aí você vai utilizar a regressão, o script linear, e ele vai fazer a retinha e vai te dar os parâmetros. O script linear, ele vai te dar, ele vai escrever assim, ele vai escrever uma coisa assim, ele vai escrever intercepto em inglês, né? E depois vai escrever assim, slope em inglês. O slope é km sobre Vm, tá? E o intercepto, eu podia ter feito isso aqui um pouco melhor, né? E o intercepto, vou colocar em inglês também para ficar igual a R lá, vai ser igual a 1 sobre Vm, tá bem? Então, se você tem um intercepto, se ele te dá o valor, é só você multiplicar, aí você faz o recíproco, né? Você faz o recíproco do intercepto, você obtém o Vm, tá? Então, vamos fazer aqui a logística. Primeiro, Vm vai ser igual a 1 sobre intercept. Ok? Segundo, Km vai ser igual ao quê? Ora, se a inclinação, o slope, é Km sobre Vm, Km vai ser a multiplicação do slope vezes Vm. Então vai ser o slope vezes Vm. Tudo bem? Então aqui você obteve o Km e o Vm. Você obteve o Km e o Vm do controle. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar agora os novos dados. Vamos até escrever aqui bonitinho, né? Deixa eu escrever aqui. Aqui vai ser a curva controle. E aqui vai ser a curva com inibidor. Inibidor. E inibidor. Beleza? Você vai ter seus dados ali. Normalmente, com o inibidor, quando você faz o duplo recíproco, a inclinação fica maior. Porque ele está em recíproco, quer dizer, pequenos valores ficam grandes, né? Então, se o valor de velocidade era pequeno, no recíproco a velocidade passou a ficar grande. Então, você vai lá ajustar novamente, vou ajustar com outra cor aqui. Você vai ajustar novamente, ele vai dar uma coisinha assim, ó, pum, pum. Então, ele vai dar novamente um intercepto. Nossa, esse ficou muito agressivo. Vou mudar essa cor aqui, peraí. Pô, nem eu estou enxergando essa cor. Fazer uma cor mais suavezinha. Não temos cores suaves. Amarelo é suave? Talvez sim. Então você vai ter. Agora ficou legal. Intercepto. Esse intercepto agora não é mais 1 sobre Vm. Tá? Ele é igual a 1 sobre. Aí depende do modelo. Esse que é o problema. Vai depender do modelo. Aí você tem que olhar o modelo lá. Vamos dizer que seja um inibidor, vamos exemplificar por um inibidor competitivo, porque você vai ter que testar o modelo. Mas como é que... não, peraí. Mais fácil. Mais fácil, bem mais fácil. Não, esse aqui fica aqui, ó. Esse aqui fica aqui. Não precisa fazer aqui não. Aqui não precisa fazer não. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui. Não sei se vocês vão lembrar, tá, gente? Vocês estão me acompanhando, já estamos encerrando, mas não sei se vocês vão lembrar. Quando você faz o diagnóstico, que a gente viu na literatura, tá? Agora que eu lembrei também. Nós vimos na literatura, nós vimos o artigo que foi utilizado, eu mostrei para vocês. Quando você faz o diagnóstico linear, esse diagnóstico linear, para um modelo do tipo competitivo, os dados vão ser assim, ó. Para um modelo do tipo competitivo. Pô, agora ficou tudo mais sacana aqui, né? Deixa eu botar então as corzinhas adequadas. Então esse aqui vai ser o controle. E esse aqui vai ser inibidor. Então se você observar para um inibidor competitivo, aquele que atua no sítio ativo da enzima, o intercepto vai ser o mesmo, tá? Esse 1 sobre Vm aqui vai ser a mesma coisa que o outro. Vamos colocar assim, ó.
Com o inibidor vai ser a mesma coisa que sem o inibidor, não vai mudar. O que vai mudar é a inclinação. Tá? Então, essa inclinação aqui, o slope, vai ser igual, aí sim, alfa km sobre Vm. Tá? Certo? Então você vai fazer como? Você vai fazer assim. Você já sabe qual que é o Vm. Se você obtiver a figura desse jeito, se você obtiver uma figura desse jeito, é porque você, ou seja, você faz o ajuste e você descobre que o Vm, perdão, o intercepto é o mesmo. Se o intercepto for o mesmo, é porque provavelmente é um modelo competitivo. E aí, já que você já tem o VM, o que você vai pegar? Você vai pegar esse alfa km. Então, alfa km vai ser igual ao slope vezes o VM. Porque o VM você já pegou, né? Você fez a regressão ali, você pegou. Com isso, você vai obter alfa km, correto? Mas você já tem o VM. Esse VM é o VM do controle. Então, esse alfa aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a slope vezes Vm sobre Km. Aliás, para ser mais honesto ainda, ó, isso aqui e isso aqui são, na verdade, resultados que você obteve com o grupo controle. Então, esse aqui vai ser... O Km também é do controle? Também. Ah, sim, do controle. Porque o que acontece? O que está acontecendo nessa curva amarela? Ela está mudando a sua inclinação. Só isso. Essa inclinação está mudando porque aquele valor, e é por isso que eu estou colocando aqui, alfa vai ser igual a... Ah, tá. Slope vezes Vm, que é o Vm. E aqui é Km aqui embaixo que a gente colocou, não é isso? Ixi. Espera aí. Tentei fazer o negócio certinho. Certinho que eu digo o seguinte, você aproveita o valor da enzima para poder achar os outros. Agora vamos, de novo. Então a primeira coisa que você vai obter vai ser o seguinte. É o valor de alfa. Então alfa vai ser igual ao quê? Nessa expressão, alfa vai ser igual ao slope vezes Vm sobre Km. Ó, Vm sobre Km. Tá? Que são os valores que você obteve do grupo controle. Então você já obteve o alfa. Ora, segunda etapa que você vai fazer, alfa vai ser igual a 1 mais I sobre KI. Como é que se arranca esse KI? Através do conhecimento do I. De quanto é o I? O I tem que ser dado pelo babado lá. Ai, tarefa. Aqui, ó, concentração do inibidor, 2 milimol. Como as unidades estão todas em milimol para a tarefa, a concentração do inibidor está em milimol, é 2. Eu vou voltar lá para o mesmo lugar. Está aqui, ó. Então, essa concentração aqui, ó, é 2 milimol, sei lá. Você vê aqui, vai. 2 milimol por litro. Certo? Então, com isso, uma vez que você descobre o valor de alfa aqui, ó, e você já tem o valor de I aqui, você arranca o seu KI. Entendeu? Então, essa é a forma com que você resolve, e é melhor eu salvar antes que seja tarde. Eu vou deixar isso aqui também no mudo. Essa é a forma com que você resolve essa tarefa aqui. Tá certo? Para a tarefa do não linear que eu passei para vocês, como vocês mesmos me falaram, 24 pontos experimentais, aí o script pode ter certeza que ele vai funcionar. O scriptzinho vai funcionar. Não funcionou aqui porque o número de pontos é pequeno e a gente está pedindo um número de parâmetros crescente. Mas é interessante, porque as dificuldades que surgiram aqui são as dificuldades que também estão surgindo com vocês, né? Além da burrice do professor, que aquele tal de start lá foi meia hora para descobrir que era
Uma porcaria do Instart. Certo, manas e mano? E a aula de carboidrato, vou jogar na forma de videoaula. Na verdade, assim, eu já passei para vocês o material, né? Eu já passei para vocês o material na forma disso aqui, ó. Tô até com medo de ficar abrindo aqui. Eu passei para vocês aqui. Nossa, tá lento pra caramba a mudança de tela. Mas deve ser por causa da gravação. Ixi. Eu não vou clicar não. Eu passei para vocês o tutorial que vocês podem seguir, mas também falei que vocês podiam seguir o livro. O PowerPointzinho, né, que é o PowerPointzinho que está aqui. Não é aqui, esse é um animal, é aqui, tá? Mas eu vou passar uma videoaula essa semana dando uma explicação adicional, tá? Para que esse negócio não fique assim solto, tá bom? Nós estamos com um problema também, que é um problema de cronograma, né? Eu não sei como que a pós-graduação, se a pós-graduação, vocês estão sabendo alguma informação, se a pós-graduação, eu devia estar sabendo, eu sou do colegiado, mas eu não sei. Se a pós-graduação vai adiar em 2 semanas o calendário, porque a gente teve uma interrupção que eu acho que foi de 1 ou 2 semanas. Alguém sabe isso? Eu estou sem saber. Aliás, aqui eu já posso parar o